Bom, gente, vocês viram aí o tamanho da pilha. Essas foram as compras de Lisboa e hoje eu vou contar tudo pra vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou a Mari, esse é o Mari Entre Linhas. Eu espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Bom, gente, se vocês gostarem do vídeo, por favor, se inscrevam no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com os amigos que gostam de livros, de literatura, que é esse o assunto por aqui, e que possam gostar desse vídeo. Bom, pessoal, fomos à Feira do Livro de Lisboa este ano, diferente do ano passado. Vou fazer um vídeo só, espero que esse vídeo não fique gigantesco, que vocês consigam assistir. As compras foram bem menores do que do ano passado. Eu acho que no total a gente comprou metade do que a gente comprou. Eu acho, não fiz as contas exatamente. Mas vou contar para vocês o que foi comprado. Começando pelos meus filhos. Meu filho mais velho, esse ano nós levamos os filhos, o ano passado eles não foram, essa também foi uma diferença, porque este ano nós fomos assistir ao musical da família Addams. Estava passando no teatro e ainda está em cartaz no Teatro Maria Matos. Maravilhoso, valeu muito a pena, foi muito bom. E então, começando com o mais velho está na época de vestibular e ele não está lendo muito. Eu espero que depois, durante a faculdade, ele consiga ler alguma coisa além do que ele tiver que ler para a própria faculdade que ele vai fazer, que eu espero que faça. Mas ele comprou um livro da editora Avante, uma edição... Ah, meu gato! Batendo no tripé. Um livro da editora Avante, uma edição do Manifesto Comunista. Kiron, por favor, não bata no tripé. De Marx e Engels. A minha filha, passando por a minha menina, ela comprou 2 livros. O primeiro é este aqui, O Príncipe e a Modista. Os dois são banda desenhada. Que mais pode ser chamado? No Brasil a gente chama de história em quadrinhos. Esse tem uma página muito bonita, as páginas muito bonitas. Caiu a nota. Tem as páginas com a folha tipo de revista e é muito, muito bonita, olha. Aqui já começa com um desenho, então para quem gosta de... Ela gosta de moda, né? Para quem gosta de... não só de desenho, a minha filha faz arte, ela adora livros desenhados desse tipo. E aqui a gente tem O Príncipe e a Modista, de Jen Wang. Eu acredito que é uma sul-coreana, aqui não fala. Ela mora em Los Angeles, mas não diz de onde ela é. Olha que lindo, gente, esse livro. Traços são bem interessantes. E é isso. E o outro, que ela comprou também é banda desenhada, né? Também é história em quadrinhos. São Os Normais, da Janine Jensen, com S ao Sábado. Não sei se é essa a pronúncia. Ele é do Havaí, então eu não faço a menor ideia. E ela também não sei de onde é. E acho que é uma menina, Janine Jensen. Não tem, aqui não temos fotos. É lindíssimo. Olha, esse livro tem uma sobre... Fica assim. Os traços também meio bonitos. É um pouco diferente, não chega a ser... Não, a folha é mais grossa, mas não chega a ser
igual aquele de revista, mas é um papel bem grossinho, bem bonito. Alguns livros têm, né, o papel, mas esse aqui acho que não. E ela já está lendo esse e parece que está gostando muito. Passando para o meu pequeno filhote, que não é tão pequeno assim, mas, né, mãe sempre acha que o filho é menor do que ele é. Ele comprou histórias em quadrinhos de revistas da Turma da Mônica, antigas, que eu acho que algumas mais antigas, outras mais novas, numa parte de sebo, de alfarrabista, que tinha lá, e ele passou perguntando, e a senhora atendeu ele com o maior carinho, foi bem interessante. E esse aqui, da Blue, os livrinhos e revistas da Blue, esse aqui é de desenho, ficam junto da Penguin, é da Penguin Editora. E também, junto com meu marido, e um deles daremos de presente, 3 livros do Calvin e Haroldo, que aqui chama Calvin Hobbes. Acho que Hobbes deve ser o nome original, e aqui em Portugal deve falar Hobbes. Faço ideia, porque às vezes eles não falam o H como R. Monstros de Outro Planeta. Se alguém aí português estiver me assistindo, diz aí o que vocês acham, se vocês conhecem essas histórias. E no Brasil a gente conhece como Calvin e Haroldo. E nós temos acho que 3. E agora vamos ler essa edição aqui de Portugal. Monstros de Outro Planeta é esse. Esse aqui, O Ataque dos Demônios da Neve. E O Essencial de Calvin e Hobbes. Eu gosto muito, mas ele não tem muito do nosso politicamente correto de hoje em dia, né? Para criança, a gente tem que estar atenta, porque às vezes as crianças querem fazer as coisas que o Calvin faz, que pra gente era muito normal, mas para eles hoje não é. Não é muito aceitável. Mas é interessante. É isso. Dos filhos. Ficamos por aqui. Bom, vamos passando então para o marido. O marido comprou. O marido, já contei para vocês que ele gosta muito de sebo, livros usados, alfarrabista. E ele comprou então 4 livros da Agatha Christie. Aqui a gente tem O Natal de Poirot, Um Corpo na Biblioteca, O Mistério de Listerdale, eu acho, e Anúncio de um Crime. São livros usados, mas que estão em bom estado. Um pouquinho amarelado, mas tranquilamente desse bem. E comprou também esse daqui, que ele já tem um, que é... Aqui tem títulos incríveis. Eu não sei qual é o título desse livro no Brasil. Eu sei que tem uma adaptação do filme e que o título não é esse. A Rapariga que Sonhava com uma Lata de Gasolina e um Fósforo, do Sten Larsson. Não sei como é o nome do... É esse aqui. Eu sei que é uma coleção. Esse é o segundo, ele já tem o primeiro. E aqui o terceiro, A Rainha no Palácio das Correntes de Ar. Esses 2 foram os que ele trouxe. E passando para a grande compradora dessa viagem, dessa feira. Gente, a Feira do Livro de Lisboa, ela é feita, organizada
pelas editoras. Quem está lá vendendo não são livreiros, não são lojas pequenas. Tem algumas, mas a maioria são as editoras. E o desconto que eles dão é realmente muito grande, muito diferente da Feira do Porto ou de outras feiras que a gente vai, que às vezes nem tem desconto. Então é realmente vantajoso. Claro que não dá para pensar na viagem como um todo, né? A gente vai daqui até Lisboa, então tem passagem, a gente geralmente vai de trem, tem hospedagem, tem gasto com alimentação, então não é que o desconto seja tão grande que pague isso, não é esse sentido. A gente aproveita um passeio a Lisboa, que sempre tem muita coisa boa para ver, sempre tem coisas interessantes. Eu acho que é bom ter esse contato. É a mesma coisa para quem é de Sorocaba, por exemplo, ir de Sorocaba para São Paulo. É legal, é interessante, tem coisas diferentes para ver. A gente pode ir lá, assistir um musical, ir num museu, ir em algum lugar que você ainda não foi. Mas não é um lugar que eu gostaria de viver. Eu gosto muito de viver aqui onde eu moro, em Vila do Conde, no norte de Portugal. Tava muito quente, tava um calor assim, quase Sorocaba. É diferente, mas estava bem calor. E eu peguei um livro, eu fiz 2 compras assim no impulso, o resto tudo foi muito planejado. Eles anunciam os livros que estarão em promoção, tem a promoção da promoção, então é um desconto que o preço da editora, o preço que a editora vai fazer, né, que não é o que você compra numa loja ou na internet, já é um desconto. E eles anunciam alguns livros que são os livros do dia, que estão com mais desconto, geralmente 20%. E algumas editoras ainda colocam mais desconto na compra de 3 livros, uma coisa tipo, leve 4, pague 3, ou leve 3 e pague 2. Tem esse tipo de prática lá entre as editoras. Eu comprei um livro no sebo, numa alfarrabista, e porque o Luiz estava comprando, e aí eu falei, então vamos, tava por 5 euros, e eu acho que é uma edição até que bonitinha, assim, boa, da parte física, né, e eu não gosto, é um autor que eu quero ler mais, mas eu não gosto das edições que a editora que vende esse livro, esse autor, tem aqui em Portugal. Eu não gosto. Então, ter encontrado esse foi muito bom. Não espero que seja maravilhoso, porque, não sei, é da RBA, nem sempre os livros da RBA são muito bons. Saberemos aí, que é O Amor nos Tempos do Cólera. Quando eu for ler, se eu achar que não tá legal, eu pego um e-book, ou quem sabe pego também, posso pegar na biblioteca daqui de Vila do Conde, que eu sei que tem esse livro, e ver o que eu consigo comparar, para que a leitura seja a melhor possível, porque eu sei que Gabriel Garcia Marques não é fácil. É isso. E o outro livro que eu comprei no impulso, que estava com desconto, esse desconto que eu falei da editora, mas não tinha mais desconto, não era um livro do dia, tem mais desconto do que o desconto que a editora dá para as lojas. É O Regresso ao Grande Armazém dos Sonhos, da Mili. Eu li o primeiro, que é O Grande Armazém dos Sonhos, no ano passado.
E eu gostei muito. É uma sul-coreana que tem aquela literatura de cura, aquele livro que dá um quentinho no coração, e que também te traz uma emoção. Pelo menos eu chorei muito no livro, no primeiro, em 2 trechos assim que me tocaram bastante. E fiquei, a hora que eu vi, eu já sabia que esse livro tinha sido lançado aqui. Acho que é um lançamento nesse ano, por isso o desconto é pequeno. Se eu não me engano, é desse ano. Sim, de abril de 2025. Por isso, aqui em Portugal tem aquela lei que não pode dar muito desconto em livros que são lançamento, né? Mas tinha algum desconto, eu comparei com o preço que as lojas estão fazendo e achei que valia a pena e queria, e aí trouxe esse, porque é realmente muito, muito fofinho. Mas não vai furar fila, minha tibial está abarrotada e esse vai ficar mais pro final do ano. Se Deus quiser, eu leio esse ano ainda. E aí tinha que ter alguma coisa do meu autor favorito. Eu sempre olho quais os livros do Saramago estarão em promoção nos dias que eu vou na feira, para poder comprar um ou outro, mas eles repetem aqueles livros mais conhecidos dele, As Intermitências da Morte, o Ensaio sobre a Cegueira, e aí eu não ia comprar esses, né, que eu já tenho e já li. Mas no primeiro dia estava A Viagem do Elefante, que é um dos últimos livros, se não for o último livro dele. E eu queria muito esse. Ai, é um Saramago fino. Sempre falo que, ai, como eu gosto tanto do Saramago que às vezes eu tenho que ler uns mais fininhos para poder dar conta dele rápido. E esse tem 215 páginas. É facinho de ler. Quer dizer, às vezes não é tão fácil, não? Saramago é Saramago. Eu não sei sobre o que fala nesse livro aqui, não. É sobre uma viagem, eu acho. E aí tinha em promoção também uma biografia do Saramago, As Sete Vidas de José Saramago. Eu pesquisei, é da Companhia das Letras, na pesquisa que eu fiz falavam bem deste livro, e eu achei que pela forma que está aqui dividida, é bem passo a passo assim da vida dele, todos os anos e a carreira, e a época em que ele ainda não era conhecido. Então acho que deve ser bem interessante. Vai ser um projeto aí grande, né? Porque são mais de 700 páginas. Aí tinha lá nos clássicos da Penguin uma Virginia Woolf, Um Quarto Só Seu, que acho que no Brasil é Um Quarto Todo Seu, ou tem também Um Quarto Só Seu, depende da editora que traduziu, da tradutora e tudo mais. E este, eu nunca tive essa edição aqui dos clássicos da Penguin, não tenho nenhum dessa edição, é o primeiro. Vamos ver o que eu vou achar. Todo mundo fala muito bem dos livros da Penguin. E eu sei que ela fala sobre a vida, né, das mulheres. É uma não ficção, é um ensaio. Enfim, veremos. Depois conto para vocês. Isso aqui tá nos meus planos assim mais para frente, não é para agora, mas eu quero começar a ler Virginia Woolf antes dos 45, né? Para eu poder ler aquele que me resta, que me falta ainda da minha lista dos 45 anos. 45 livros para ler antes dos 45 anos. Bom, gente, sempre que eu vou em feira, eu penso assim,
preciso ser objetiva e comprar os livros dos meus autores favoritos, daqueles autores que eu tô lendo mais no momento. E um dos meus autores favoritos, que eu quero ter todos os livros dele, é o Eduardo Galeano. E aí eu tava louca por esse, ele estava em promoção, porque é caro esse livro, as traduções, essa editora tem uma tradução muito boa, eu gostei muito ao contrário do que eu li do Gabriel Garcia Marques, das edições que eu vi aqui, esse do Galeano eu gostei muito, da editora Antígona. E As Veias Abertas da América Latina. E eu sou louca para ler esse livro, mas também não vai furar minha fila, vai ficar pro final do ano ou pro ano que vem. O desenvolvimento é uma viagem com mais naufrágios que navegantes, com mais náufragos do que navegantes. E outro escritor que eu gosto muito, e aí surgiu aqui essa edição, que inclusive está no Plano Nacional de Leitura, é o Capitães de Areia, do Jorge Amado. E eu nunca li, eu já li Jorge Amado, mas nunca li esse. E quando eu vi que tinha esse que estava em promoção, eu quis muito. Falei, ai, preciso chegar nele. A feira é imensa e a gente fica, às vezes, com vontade de ir embora antes de chegar no fim. Mas tem imagens também. Ai, gente, tô louca pra ler esse. Mas também não vai furar minha fila, vai ter que ficar mais pro final do ano. Bom, é isso. Digam aí se vocês acham que eu devo ler algum logo. E aí a gente tem 4 livros que são do Clubinho da Paloma Lima, que são os livros do próximo semestre. 2 eu já tinha no Kobo e aí falei, não vou atrás desses 2 para não pesar muito, né? Já faço a assinatura, já pago a assinatura, então vou ler por lá. E os próximos, eu acho que esse aqui é o próximo, do mês que vem, se não me engano, do Paul Auster, a trilogia de Nova York. Eu acho que fala assim o nome dele, tá? Não tenho certeza se é Paul Auster, se é Paul Auster, não sei. A trilogia de Nova York. E não sei nada sobre esse livro. Vamos ver se é interessante. Eu acho que é no mês de setembro, eu não tenho certeza da ordem. Mas tem esse da Carson McCullers, que é uma menina, uma jovem, pelo menos era quando ela escreveu. Escreveu seu primeiro conto aos 17 anos. Americana, norte-americana. O Coração é um Caçador Solitário. A trilogia de Nova York também, mas a trilogia de Nova York e esse tem o mesmo título no Brasil. Também não sei muito sobre. Vamos ver. E aí, eu não tenho certeza se é antes ou depois, mas depois eu conto para vocês a ordem desses livros aqui. Esses livros serão lidos nesse ano, esses 4 últimos livros que eu vou falar, que são os livros do Clube, da Paloma Lima. A trilogia de Nova York, O Coração é um Caçador Solitário. Esse daqui, A Mais Secreta Memória dos Homens. No Brasil, é A Mais Recôndita Memória dos Homens, do Mohamed Mbougarsar. Esse eu ouvi falar muito bem desse livro. É um livro um pouquinho mais grosso.
mas nada que 400 e poucas páginas, mas a gente dá conta. E acho que é mais pro fim do ano, mas eu vou depois confirmar para contar para vocês direitinho. Aí durante a chibiard de cada mês vocês vão ficar sabendo. E do Prêmio Nobel de Literatura Kazuo Ishiguro, Os Despojos do Dia. No Brasil também tem o título um pouco diferente, mas eu não lembro. E esse aqui eu sei que é de dezembro, ele é mais fininho. Era justamente para. Porque dezembro é um mês mais cansativo, 250 páginas. É bem tranquilinho. É isso, gente. Me digam aí, qual desses vocês querem saber como foi a leitura? Qual desses vocês têm curiosidade? O que vocês acharam desses livros? Se vocês quiserem comprar algum livro aqui por Portugal, pensem em mim e entrem no link que está aqui embaixo. E é só clicar no link e escolher o que vocês querem e comprar na UC, né, através da internet ou outro qualquer. Muito obrigada por terem assistido até aqui, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e tchau!